Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 8, que tem como tema o lugar santíssimo. Nós vamos aprender hoje com a lição acerca dos elementos que compunham o lugar santíssimo, dentre eles o véu, que fazia a separação entre o lugar santíssimo e o santo lugar, e também vamos ver a arca da aliança que estava ali dentro. Mais propriamente, sobre a arca, a lição de número 9, nós vamos aprender mais propriamente sobre a arca. Essa lição ela vai falar acerca dos elementos, vamos se aprofundar nos elementos que estavam dentro da arca. Hoje já vou dar aqui uma prévia em relação a isso. Mas a lição tem 3 partes, e hoje nós vamos aprender aqui lições maravilhosas acerca do véu. E a primeira parte da lição nos diz assim: o véu do lugar santíssimo. Primeiro tópico: o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Muito importante esse tópico aqui. Subsídio teológico. Um dos principais propósitos do véu era o de separação. A própria palavra véu, no hebraico, vem do paroquete, que significa separar. Então, um dos principais propósitos era a separação. Ele separava 2 lugares. Letra A, o lugar santíssimo, que representava o céu, conforme Efésios 2 e 6, 2 Coríntios 3 e 13. Letra B, o lugar santo, ou santo lugar, que representava ou representa a terra, conforme 2 Coríntios 3,14, 2 Coríntios 3 e 15. O véu também representava o pecado original da humanidade, que separava os homens de Deus, conforme Isaías 59, 2. Quando a humanidade foi justificada por Jesus, o véu então foi rasgado e se abriu a porta da reconciliação dos homens para com Deus. Olha que simbologia maravilhosa, conforme Mateus 27, 50 e 51. O véu também representava a carne de Cristo, conforme Hebreus 10, 19 e 20. Em Cristo não há mais separação entre Deus e os homens, entre os céus e a terra. Pela fé podemos entrar com ousadia diante do trono de Deus, conforme Hebreus 4 e 16. Aleluia! Esse primeiro tópico aqui, o véu como barreira. Nós sabemos que na linguagem literal, havia ali o santo lugar, que os sacerdotes ficavam todos os dias, fazendo o trabalho de queimar incenso, acender o candelabro, cuidar dos pães e trocar os pães, os 12 pães. Cada símbolo nós já vimos. O incenso é a oração diária com Deus. O candelabro, a luz que ilumina, que vem de Deus, para que o homem possa fazer qualquer atividade. E os pães é Deus, o alimento para todo o povo. Nós já vimos isso. Então esse é o lugar santo. Mas separava o lugar santo do lugar santíssimo um véu. E esse véu tem uma simbologia maravilhosa na Bíblia. Então, aqui nesse primeiro tópico, eu trago a simbologia literal, aliás, a representação literal, que fazia a separação dos trabalhos, trabalho diário, eles ficavam todos os dias no lugar santíssimo. E era separado, então, o lugar santo apenas uma vez, nós já vimos isso em outras lições, por ano o sumo sacerdote entrava lá. Então era uma separação literal, mas na linguagem espiritual, que é o mais importante para nós, este véu representa muitas coisas. Primeiro, o pecado original da humanidade, separando a humanidade da comunhão plena com Deus. Segundo, a carne de Cristo. Quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, a sua carne foi moída, imediatamente a humanidade foi justificada. E quando a humanidade foi justificada, porque a carne precisava nascer, crescer e morrer sem pecado, a carne precisava de justificação, por isso que Deus falou para Caim, para Adão, aliás, para a serpente, desculpe, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Já Deus profetizando, alguém vai nascer, vai crescer, vai morrer e não vai pecar, vai vencer o poder do pecado original. Quando Jesus morreu ali, o véu foi rasgado de alto a baixo.
Isso significa que a separação, o pecado original que separava a humanidade de ter comunhão com Deus, esse pecado foi rasgado, foi tirado. Aquilo que Paulo disse, contra nós havia uma cédula que nos era contrária, Cristo. Essa cédula era a cédula de acusação. Paulo ficou preso várias vezes e as cédulas de acusação, no costume romano, eram fixadas para o lado de fora da grade, para mostrar a condenação da pessoa. E Paulo diz, contrário a nós, havia uma cédula, que Cristo pegou ela e cravou na cruz. Essa cédula é que a humanidade, Satanás, um dos nomes dele é acusador. Teologicamente nós entendemos, pelo discernimento do Espírito e toda a doutrina bíblica, da salvação, da soteriologia, que Satanás acreditava que seria impossível alguém nascer, crescer e morrer sem pecado. E iriam todos para a condenação com ele. Então essa era a acusação que pesava contra a humanidade, mas Jesus pegou essa cédula e cravou na cruz, ou seja, ele sendo ser humano, por isso que ele tinha prazer em dizer, eu sou filho do homem, estou vencendo sendo homem. Ele morreu e quando ele morreu ele justifica a carne, rasga a cédula de acusação e aí milagrosamente o véu se rasga. O que Deus estava querendo dizer para a humanidade? Agora a humanidade pode ter comunhão comigo novamente. É por isso que agora em Cristo Jesus nós entramos pela fé diante do trono de Deus. Algo que no tabernáculo, literalmente falando, ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. Só uma vez por ano, diante de muita santificação, diante de todo um ritual de sangue de bezerro, sangue de bode, o sumo sacerdote podia entrar lá. Do contrário, não. Então eu louvo a Deus que este véu representava a separação, o pecado original e a carne de Cristo. E em Cristo Jesus, quando ele morre, o véu é rasgado e é Deus dizendo, agora a humanidade que estiver arrependida e crendo no meu Filho, poderá ter comunhão comigo plena. Aleluia! Então aqui nós vemos na primeira parte da lição, esse primeiro tópico, a importância de entender a simbologia do véu. Maravilha! O tópico 2 diz assim, o véu tinha um bordado especial, tá? Com a figura de querubins. Irmãos, é uma simbologia mais edificante que a outra. Olha só que lindo. Subsídio teológico. Os querubins bordados no véu representavam duas coisas que eram, letra A dimensão espiritual do reino de Deus ou o céu onde Deus habita, conforme Deuteronômio 26 e 15. Lá a Bíblia diz que Deus habita no céu. Letra B. A proteção do céu e das regiões celestes. Por quê? Sabemos que os querubins têm a função de guardar os lugares que Deus determina, conforme Gênesis 3 e 24. Deus colocou um querubim para proteger o Éden. Quando os sacerdotes viam os querubins no véu, eles sabiam que haviam guardiões entre eles e Deus. Então, literalmente falando, havia os querubins bordados na cortina e eles sabiam que eram guardiões da santidade de Deus e do ambiente determinado por Deus. Mas não apenas tinha ideia para que eles pudessem compreender que eram guardiões, mas também representava a dimensão do reino de Deus, do céu, da habitação de Deus. Quando os sacerdotes viam os querubins, a ideia central era essa. Da cortina para lá, do véu para lá, é a dimensão da habitação de Deus. Aleluia! Então, isso é muito maravilhoso e eu analiso, e até tenho ensinado durante todo o trimestre, mais uma vez eu percebo a grande misericórdia de Deus sendo oferecida para o ser humano, porque Deus queria que eles entendessem que o céu de luz, a habitação de Deus estava próximo ao ser humano. E o grande desejo de Deus era que o ser humano voltasse a ter acesso livre ao céu, o direito de habitar com Deus nos lugares celestiais. Então é a grande misericórdia de Deus sendo oferecida para a humanidade. É como se Deus estivesse dizendo, olha, os querubins na cortina revelam a existência da minha habitação e que está bem próximo de vocês. Aleluia! Deus nos ama e o grande desejo de Deus é que a gente possa ter acesso livre à sua presença e ao seu reino. Maravilha! Por isso que a lição é muito edificante. Eu gostaria que os irmãos transmitissem isso para os alunos, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele é misericordioso para conosco, que o seu reino Ele oferece para nós.
O fato de ter ali os querubins nas cortinas era Deus dizendo: o céu está próximo de vocês. Aleluia! E nós devemos nos alegrar por isso. Tópico 3. O véu e o trançado de seus fios. É um slide mais edificante que o outro. Olha só que lindo. Subtítulo teológico. As costuras e as cores do véu representavam duas coisas. Letra A. A nobreza de Cristo e seu reino, conforme Apocalipse 19:16, Salmo 24:10. Isso fala das cores. As cores do véu representavam a nobreza de Cristo e o seu reino. Era tudo Deus oferecendo. Ó, meu reino está próximo de vocês. A nobreza do reino do meu filho, a glória do meu filho está próximo de vocês. Letra B. A união com os homens, a união de Cristo com os homens no seu reino, conforme João 17:21, que é representado nas costuras. Tudo isso bem ajustado e firmado. Aonde? Nas colunas que representavam a firmeza das promessas de Deus e do seu reino, conforme Salmo 18:2, que diz que Deus é uma rocha, uma fortaleza. Então, o véu e o trançado dos seus fios, as cores do véu representavam a glória de Deus e a glória de Cristo. E era como se Deus estivesse dizendo: tudo isso está bem próximo de vocês e da minha parte é oferecido para vocês. Olha que lindo, irmãos, a misericórdia de Deus. E também toda a cortina, ela era intimamente ligada com costuras. E essas costuras falam da união que Deus deseja ter com o seu povo. Era Deus, em outras palavras, é pena que na época eles não eram tão espirituais para compreender tudo isso. Hoje a revelação do Espírito é bem ampla e nós compreendemos isso. E até gostaria que os irmãos divulguem esses vídeos, irmãos. Divulgue, diga, olha, acesse a internet ali, o canal Adelages, e aprenda. Isso é maravilhoso, divulgue para o teu primo, para o teu parente, para o teu irmão, os irmãos das congregações, de outras cidades. Já vamos aprender a Bíblia. O Espírito Santo tem dado uma revelação muito ampla dessas verdades, que trazem alegria para o nosso coração e firmeza na fé. É Deus dizendo: a minha glória está sendo oferecida para vocês. O meu grande desejo é a união de vocês comigo. Conforme João 17:21, a Bíblia diz que todos sejam um. Por isso que as cortinas eram bem entrelaçadas e bem costuradas, detalhadamente. E todas elas bem firmadas nas colunas. Que era como se Deus estivesse dizendo: todas as minhas promessas são verdadeiras e firmes. Eu estou oferecendo o reino para vocês. E isso é uma coisa certa. Isso há firmeza nessa promessa. Todos vocês terão acesso ao meu reino. É eu que estou falando. Um Deus que é forte, poderoso, firme e ofereço promessas seguras para vocês. Então, irmãos, eu vejo nessa lição a grande misericórdia e o amor de Deus representado em toda essa simbologia do véu ali separando o Santíssimo do Santo Lugar. Aleluia! E nós temos aqui a segunda parte. É uma parte melhor que a outra. Olha só, o propósito do véu interior. Primeiro tópico. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. O véu era um símbolo. Subsídio teológico. Apesar de o véu simbolizar uma separação entre Deus e os homens, o véu também representava Deus entre os homens. Aleluia! Conforme Salmo 22:3. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores de Israel. Aleluia! Então, eu estou sempre falando. Nós temos que olhar para essa lição e enxergar, contemplar a misericórdia de Deus oferecendo a sua glória para conosco. Apesar de o véu simbolizar uma separação entre Deus e os homens, era uma separação momentânea. Não era uma separação eterna. Não, vocês vão ficar a eternidade toda separados de mim. Não. Era Deus querendo dizer, por enquanto há uma separação. Mas esta separação não será eterna. Esta separação é momentânea. Onde que a gente vê que a separação é momentânea? O fato de Deus permitir o acesso do homem uma vez por ano lá dentro. Quando o homem entrava uma vez por ano lá dentro, escute essa grande revelação, essa explicação dessa verdade maravilhosa pelo dom da ciência. O fato de o homem entrar uma vez por ano lá dentro era Deus dizendo, esta separação é momentânea. Aleluia! Vocês vão se unir eternamente comigo. Por quê? Porque além de representar uma separação momentânea, representava também Deus presente no meio do seu povo. Porque os querubins
bordado na cortina, mostravam a dimensão da habitação de Deus. Em outras palavras, Deus presente no meio do povo. Aleluia! E aí então, o Salmo 22 já mostrava isso, verso 3. Deus habita entre os louvores de Israel. O grande desejo de Deus é habitar com o seu povo. Por isso que lá no livro do Apocalipse, a Bíblia fala que eis aí o tabernáculo de Deus com o seu povo. O grande desejo de Deus é morar conosco eternamente. Então, duas grandes lições temos aqui. Uma separação momentânea e a presença de Deus entre o seu povo. Deus está conosco, irmão. Aleluia! E desejou nos unir a Ele eternamente. Tópico 2. O véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Como eu disse, era momentâneo. Conforme Levítico 16:2 e Hebreus 9:8. Subsídio teológico. Olha que lindo. O véu também indicava a existência de duas dimensões que são, letra A, dimensão espiritual, letra B, dimensão terrena. Enquanto o véu não fosse rasgado, as dimensões não poderiam estarem unidas. Tá? O fato de o sumo sacerdote entrar uma vez por ano além do véu demonstra a vontade de Deus trazer os homens novamente à comunhão com Ele e seu reino. Era um impeditivo? Era, mas era momentâneo. Era momentâneo. Separava duas dimensões, a dimensão do céu e a dimensão terrena. Mas a ideia de Deus não era manter eternamente essa separação. Pelo contrário, era eliminar esta separação e tornar um único ambiente entre o céu e a terra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ligou todas as coisas nele. Todas as coisas. E aí então, o véu sendo rasgado, as dimensões se unem. Então agora não há mais separação entre a dimensão espiritual e a dimensão natural. É tanto que Deus habita em nós. Aleluia! Então nós temos aqui esta linda analogia acerca das dimensões espirituais que o véu separava. Lembrando que o véu não existe mais. Então hoje nós temos acesso pela fé ao trono de Deus e a Bíblia chega a dizer que nós estamos assentados. A palavra assentar significa estar descansado, tá? Ter paz. Uma pessoa que senta, ela descansa. Tá? Por isso que a Bíblia fala lugar de descanso, seio de Abraão. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós temos descanso, temos paz na dimensão espiritual de comunhão com Deus. Coisa linda, né? Maravilha! Eu louvo a Deus pelo comentário que os irmãos fazem ali, irmãos. Agradeço as palavras de incentivo. E os irmãos dizem, a gente sente a presença de Deus, a gente vê o grau de espiritualidade, a gente sente a unção do Espírito. E é assim mesmo. Por isso que eu digo para você, compartilhe esse vídeo, diga para as pessoas. O Espírito Santo tem dado muita luz, nós estamos aprendendo a palavra de Deus e vocês precisam também ter esse conhecimento, tá? Tópico 3. O véu indica o caminho à presença de Deus. Subsídio teológico. O sumo sacerdote olha que lindo isso aqui, irmãos. Por isso que eu digo um slide mais edificante que o outro. O sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos se ele tivesse consigo o sangue do bezerro e do bode. Olha que lindo isso aqui. Isso indica que a entrada no céu só é possível se houver em nossas vidas o perdão de Cristo pelo poder do seu sangue, que era lá o sangue do bezerro, e o arrependimento no coração, representado pelo sangue do bode, conforme Levítico 16, 14 e 15. Para que os homens pudessem entrar no céu, foi preciso o sacrifício perfeito de Cristo, mas também o arrependimento sincero de cada pecador, confiando na pessoa de Cristo. Aleluia! Nós temos aqui que o véu indicava a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote passava no véu, tinha que ter ali 2 tipos de sangue. 2 vezes ele entrava lá e fazia isso. Ele entrava com o sangue do bezerro, oferecendo o sacrifício por ele. Tá? E esse sangue do bezerro representava o sacrifício de Cristo. Tá? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sumo sacerdote entrava, de novo, com o sangue de bode. E esse sangue de bode representava agora, o sacrifício pelo perdão de todo o povo. E esse sangue de bode fala de um sacrifício referindo-se ao povo. Qual sacrifício?
arrependimento individual de cada um. Então, para que o ser humano tenha acesso à comunhão com Deus, é de suma importância se arrepender e crer em Cristo Jesus para receber o efeito poderoso do sangue de Cristo, mas também tinha que ter o sangue do bode, que é o arrependimento individual. Eu costumo dizer, como foi pregado na Idade Média aí pela Igreja Católica, o sacrifício de Cristo não trouxe o perdão universal salvando todo mundo. Não. O sacrifício de Cristo abriu a porta. Quem desejar a salvação tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se converter. Por isso que tinha que ter o sangue do bezerro, que é o sacrifício de Cristo, mas o sangue do bode, que é o arrependimento individual. Aleluia! Olha que lindo isso aqui. Aqui no slide você vê, depois tu baixa, o véu rasgou, o caminho foi aberto entre nós e o Pai. Aleluia! E nós temos aqui a terceira parte. Como era o lugar santíssimo? Primeiro tópico, o lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. Subsídio teológico, o fato de o lugar santíssimo ser pequeno, tu nota no slide ali, ele era bem menor que o lugar santo, significava um lugar restrito, sem acesso para todos. Como esse lugar representava o céu, e o ser humano ainda não havia sido resgatado, então apenas uma pessoa podia entrar ali, e por isso era pequeno, conforme Hebreus 9 e 7. Então ele era pequeno justamente por causa disso. O ser humano não tinha acesso, era um lugar bem restrito, o homem ainda não estava resgatado, não tinha comunhão plena com Deus. Só um homem poderia entrar ali, que era Deus mandando a mensagem, ó, essa separação é momentânea, não é eterna, mas o lugar era bem pequeno porque falava de restrição, por causa do pecado original e da falta da comunhão plena com Deus. Mas isso seria momentâneo, mas tinha essa analogia, esse significado. Tópico 2. O lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. Tu vê do lado ali a Arca da Aliança e os elementos dentro da Arca. Subsídio teológico. A Arca era o símbolo mais perfeito do céu. Dentro da Arca havia o pote de maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Tudo isso representava a pessoa de Cristo. Letra A. O maná simbolizava Jesus, o pão que desceu do céu, conforme João 6,51. Letra B. A palavra é o verbo vivo, conforme João 1:1. Letra C. A vara é a raiz que subiu como um renovo e floresceu e deu fruto, conforme Isaías 53:2. É importante lembrar que o maná que estava na arca não apodrecia. Visto que a arca simbolizava o céu, isso era a prova de que tudo no céu ou no reino de Deus é eterno, não tem prazo de validade nem apodrece, conforme Êxodo 16:33. Aleluia! Então, o lugar santíssimo continha a Arca da Aliança, que na próxima lição nós vamos se aprofundar mais na Arca da Aliança. Tópico 3. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? Subsídio teológico. O lugar santo representava uma vida diária de santidade aqui na terra. Aprenda isso. Se houvesse santidade diária por parte dos sacerdotes, então o sumo sacerdote, representando todo o povo, podia entrar no lugar santíssimo que representava o céu e o trono de Deus. Isto significa que, se os filhos de Deus andarem diariamente em santidade perante Deus aqui na terra, um dia terão acesso ao trono de Deus e sua glória, conforme 1 Pedro 1,16, Hebreus 12:14, Apocalipse 3:21, todos esses versículos falando da santidade. 1 Pedro 1,16, seja santo, sede santo, porque eu sou santo. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Apocalipse 3:21, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci, se assentei com meu Pai no seu trono. O grande desejo de Deus é que a gente participe da sua glória, e trono fala de reinado e também do seu reino. Aleluia! Tudo isso representado no lugar santo e no lugar santíssimo. Maravilha! Aqui é uma prévia, irmão, só para você saber entender cada tópico. No domingo os irmãos se aprofundam nessas revelações. E a nossa conclusão, olha que lindo ali, todos os que amarem a comunhão com Deus entrarão no seu reino. Aleluia! Que Deus abençoe os irmãos, guarde bem esta lição no teu coração. E eu gostaria que domingo você estivesse na igreja, sem falta,
para estudar com os irmãos a lição de número 8. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.